Você não sabe o quanto eu caminhei. Bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo. Um friozinho aqui em São Paulo. Temos muitas lives prontas lá no canal do Instagram, no canal do Facebook Conexão Enneagrama. Muitos assuntos novos. Ontem foi dia de muita produtividade. E hoje, a semana passada, né, eu terminei uma trilogia falando sobre os tipos do Enneagrama e os relacionamentos. Eu sou a Yara Cunha, eu sou professora de Enneagrama, sou mestra nas novas constelações e eu atuo com a união desses dois caminhos importantes e profundos de desenvolvimento e solução pessoal. E a semana passada eu terminei uma trilogia, fiz 3 programas falando sobre os relacionamentos dos tipos do Enneagrama. E aí faltou, né, no final, obviamente, sempre o tipo 7 fica por último. E muita gente reclamou e falou assim, mas você falou muito. Bom, a semana passada eu falei dos tipos mentais do Enneagrama, e aí as pessoas falaram, você falou muito do 6, falou muito do 5, e para o 7 não faltou falar um montão de coisas, não deu tempo. Então, hoje nós vamos fazer um programa somente falando do tipo 7, esse tipo tão atraente, esse tipo tão, como é que eu vou dizer? Não sedutor, mas um tipo que nos atrai, né? Um tipo que tem muito carisma. E como é que funciona o tipo 7? Quando a gente fala, né, dos tipos mentais, a gente fala dos tipos 5, 6 e 7. E a gente fala de uma tríade que tem como emoção principal o medo. Então a gente sabe que o medo é primo irmão da ansiedade. Quem é ansioso aí? Né, e sente ansiedade, muitas vezes os tipos mentais eles tendem a roer unha e eles são muito planejadores. Por que eles são planejadores? Porque eles querem prever o futuro, eles querem prever tudo que possa ser classificado como risco para que eles se sintam mais seguros. E com o tipo 7 não vai ser diferente. Então, ele vai fazer um baita planejamento dentro da cabeça dele para que ele possa antever os riscos. E o tipo 7 é importante dizer que ele não é assim um tipo planilheiro como é o tipo 5, por exemplo, de fazer aquelas planilhas no Excel. Ele tem um tipo de planejamento que é um planejamento bem sofisticado, que é um planejamento mental, que é alguma coisa que acontece dentro da cabeça dele. E ele faz isso de uma forma, eu vejo às vezes atendendo o tipo 7, ele planeja coisas que ele está fazendo hoje para acontecerem e para terem resultado daqui a um ano, né? Então eles vão ser realmente bastante analíticos, eles vão ter habilidades muito fortes de análise, tá? E aí eles vão querer prever muitos acontecimentos. A forma que o tipo 7 tem de lidar com o medo é através do positivismo. É sendo positivo e falando, vamos lá, pessoal, vai dar tudo certo. Vamos lá. Olá, quem tá todo mundo chegando aí, tô vendo que tem bastante gente já aí na live do Conexão Enneagrama. Bom dia, me digam se vocês estão me ouvindo bem. Olá, pessoal da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a vida da gente pra frente sempre. Me digam se tá tudo bem aí com o áudio, se tá tudo bem aí pro pessoal da rádio também. Como eu estava falando, o tipo 7 ele vai, né, externalizar o medo dele, falando da positividade, né, muito daquela e buscando o prazer. O tipo 7 nos fala e nos conta da paixão da gula, né? E a paixão da gula não é uma coisa que vai ser, que ele vai fazer com muita intensidade, né? A intensidade é do tipo 8. O que o tipo 7 vai querer, muitas vezes, é a variedade, tá? Legal, ok, bom dia para todo mundo que tá aí. E é assim, né, gente? Onde tem tipo 7, tem positividade, tem leveza, tem alegria, tem uma dose de charme, de encantamento. Por quê? O tipo 7 é um ótimo argumentador, né? Eu trabalho numa empresa que tem um diretor que é um tipo 7.
E um dia, agora faz um mês mais ou menos, a vice-presidente da empresa falou assim: ele não para de argumentar. Quando ele quer alguma coisa, é impressionante. Eu preciso mandar ele calar a boca, porque ele não para. E ele vai argumentar, argumentar, argumentar. Então, eles são muito bons argumentadores e são muito charmosos, né? São muito encantadores. Eles têm bastante imaginação, especialmente o tipo 7, que é o sexual dominante. Eu vou falar um pouquinho dele também. Mas o 7, ele vai ter, com o vício da gula, a busca sempre pelo prazer, né? E ele busca também, pessoal, a inovação. O tipo 7 é muito inovador, né? Eu trabalhei com o tipo 7 agora recentemente e eu falava para ele assim: tive uma ideia. E ele falava assim: eu tive 15 ideias. A partir de uma ideia, ele se desdobrava para muitas outras ideias. Então, assim, é meio que não dá para competir, né? E eu me considero uma pessoa criativa. Mas o 7, em termos de inovação e de criatividade, ele é muito legal, tá? Oi, Jânia. A Jânia é uma tipo 7, rolamos o lero, né? É uma argumentação muito forte, né, Jânia? É isso aí mesmo, tá? E aí, o tipo 7, ele vai ser muito bom em networking, ele vai ser muito bom na união de pessoas, em reunir todas as pessoas, ele é criativo, ele produz muito, porque ele, como ele é muito criativo, ele vai ser muito produtivo. A mente dele, né, assim como de todos os mentais, é uma mente que trabalha muito rápido, então ele vai ter pensamentos numa velocidade muito grande. Ele é extrovertido, ele é o epicurista, ele é o entusiasta do enneagrama, ele é um cara mais alegre, né? E é muito bonito quando a gente faz trabalhos profundos com o tipo 7, porque eles entram lá na ideia santa, né? Uma das ideias eu vou falar daqui a pouquinho é a ideia santa relacionada à gratidão, né? Tem a sabedoria e tem o trabalho e tem a gratidão. E é lindo, porque o tipo 7, quando ele entra, e eu vi já muitos tipo 7 entrando, né? Quando a gente vai no workshop de Enneagrama, a gente acessa níveis mais altos de consciência e ele acessa uma gratidão de uma vida em que ele se sente muito abençoado pela vida. Essa positividade do tipo 7, quando ela sobe em níveis de consciência, a gente vê que ele vai celebrar e vai agradecer. Eu vi tipo 7 cair de joelho agradecendo pela vida. Quando ele junta esta gratidão com a força do assentimento, de dizer sim a todas as coisas que a vida traz, fica maravilhoso, tá? Bom, ele é o aventureiro, ele é uma pessoa para cima, né? E aí, muitas vezes, quando ele vai perdendo consciência, quando ele cai na espiral do esquecimento, ele vai se tornar, muitas vezes, alguém que tem um pensamento muito acelerado, alguém que começa muitos projetos, mas que tem dificuldade em terminar. Por isso que às vezes a gente diz que o tipo 7, muitas vezes ele pula de galho em galho, né? Ele precisa ter trabalhos, quando ele perde consciência, trabalhos que deem para ele prazer. Ele não aceita o tédio, né? É difícil para ele trabalhos entediantes, trabalhos que não tragam para ele um sentimento de prazer, né? E ele vai se aborrecendo, e aí é muito difícil para ele. É muito difícil para o tipo 7 aceitar um sentimento, por exemplo, de frustração, né? A gente fala que o tipo 7 muitas vezes é a eterna criança. Por quê? Porque ele quer, e quando ele quer as coisas, ele quer agora. Ele não sabe esperar, né? É preciso muitas vezes que o tipo 7 se coloque limites. Por quê? Porque ele quer muita coisa num sentido de um pouco de tudo. É muito comum, tipo 7 que chega na sessão comigo e fala assim: ai, Yara, eu tô com esse projeto é maravilhoso, é um projeto que vai acabar com o X problema do mundo, tal. Passa um mês, ele fala: então, eu tenho esse projeto que é muito bom, mas e aquele outro? Não, aquele outro não era tão bom. E ele vai querer, como ele é bem convincente, né? Ele vai querer nos convencer de que ele deixou aquele projeto porque esse outro é melhor. E, na verdade, ele deixou aquele projeto por quê? Por conta da gula, de ele querer viver tudo ao mesmo tempo, né? E aí ele pode se tornar, muitas vezes, o tipo 7, mais em baixa consciência, um tanto quanto egocêntrico. Por quê? Porque ele vai
é, muitas vezes ele é muito inteligente, né? Não tem a menor dúvida, mas ele adota um tom, às vezes, muito professoral na fala, né? E aí ele vai ser aquela pessoa que não fala, mas que dá aula, que fala muito, que teoriza muito, né? Ele vai teorizar bastante. É um visionário, ele é inovador, ele é multitarefa. E cuidado com esse multitarefa, porque esse multitarefa para o tipo 7 pode ser um problema. Cuidado com essa excessiva persuasão, porque isso também pode ser um problema em relação a não saber aceitar o que a vida nos traz. Eu fiz um vídeo e coloquei no Instagram e coloquei aqui no Facebook de uma música, né, do Zeca Pagodinho, que é Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E se você acha que essa música tem a ver com tipo 7 no estado de personalidade, não tem. Ela tem a ver com tipo 7 no estado de essência, em que ele para de querer persuadir tanto, em querer que as coisas aconteçam do jeito que ele quer, sempre em nome do prazer, né? Ele sempre vai ter dificuldade, o tipo 7, em relações que tragam para ele problemas, que tragam dor. Então, ele vai ter uma tendência a tomar decisões achando que ele controla aquilo e não aceitando aquilo que a vida traz para ele, né? Que algo maior traz para ele. Por isso que essa música para o tipo 7 ela tem tudo a ver. Por quê? Porque deixa a vida me levar aceita tudo aquilo que a vida te traz. Se tem prazer ou mesmo que seja de dor, por quê? Porque você vai ser uma pessoa melhor, você vai se desenvolver. Reparem que o tipo 7 na mandala do Eneagrama, pessoal, ele não tem nenhuma conexão, né? Ele está ligado ao tipo 1, em que ele vai aprender lá na flecha 1 a fazer o que tem que ser feito, a fazer o que é certo, fazer o que tem que ser feito com o pé no chão, enraizado, e não só a fazer aquilo que dá prazer para ele. E ele tem lá uma flecha no 5, em que ele aprende a se economizar um pouco mais, a não viver tão embriagado pela vida o tempo todo. E ele não tem nenhuma flecha para nenhum tipo emocional. Então, o que a gente indica para o tipo 7 é que ele faça trabalhos de autoconhecimento para que ele possa acessar as dores dele, né? E como a vida, às vezes, às vezes não, né? Sempre a vida é muito sábia, sempre. Ela traz para o tipo 7 aquilo que ele precisa viver. O tipo 7 só precisa da força do assentimento, de dizer sim a tudo como é e de não querer tomar decisões achando que ele governa as coisas do ponto de vista da racionalização dele, né, e do planejamento. Porque se alguma coisa foge do prazer, se alguma coisa traz para ele uma situação de frustração, duas coisas. Ele vai querer mudar isso para voltar para o prazer, para a gula, né, de ter experiências e ter prazer. E ele vai querer racionalizar todas as situações de dor e de frustração, e ele vai querer dar um motivo positivo para aquela dor e para aquela frustração. E muitas vezes ele precisa entrar nesta dor sem racionalizar e sem positivar a experiência. E isto para o tipo 7 é bem importante. Bom, o tipo 7 ele tem uma mania, ele tem um vício mental do planejamento. Então, como eu falei lá no começo, ele planeja as coisas para daqui a um ano, ele não é planilheiro, ele não vai fazer um monte de planilha como o tipo 5. Eu vejo muito que na cabeça do tipo 7 as coisas que ele faz, ele desenha um xadrez, né, muito inteligente que ele é lá na cabeça dele. E aí é preciso que, de novo, né, em relação a racionalização, que a dor dele seja sentida, que ele não desloque a dor dele, tá? Isso é bem importante, porque aí ele consegue entrar no coração, senão vai ser muito difícil para ele entrar no coração. E aí ele vai querer evitar relações, trabalho que tragam dificuldade, ele vai querer evitar situações de compromisso, porque o compromisso foge do prazer, ele vai querer evitar os sentimentos mais difíceis, né? A frase do tipo 7 é: eu sou uma pessoa feliz, eu sou de bem com a vida, eu sou otimista, enfim. Bom, quando a gente fala, pessoal, dos níveis mais altos do tipo 7, a gente fala, né, da virtude para ele,
que é a virtude da sobriedade. E o que é estar sóbrio? Lembra assim, a paixão da gula, ela sempre vai ser o oposto da nossa virtude. Vai ser o caminho oposto. Então, se o tipo 7 é aquele tipo que está sempre embriagado pela vida, buscando os prazeres da vida, no oposto dele, ele vai estar num estado de desenvolvimento na sua virtude, que é a sobriedade. O que significa a sobriedade para o tipo 7? Significa trabalhar para não ter mais esta dependência do prazer o tempo todo. Porque, na verdade, essa dependência do prazer o tempo todo, ela traz uma escravidão. Ela traz tudo, menos a liberdade. Né? E imaginem uma pessoa que precisa de inovação o tempo todo, que precisa de novas experiências o tempo todo, que precisa de novas ideias o tempo todo. Estar no ponto 7 é ter uma vida em que você não consegue, muitas vezes, estar presente, estar consigo mesmo, estar no aqui, no agora, tá sempre lá na frente, tá sempre planejando alguma coisa diferente, né? Então, quando a gente entra na virtude da sobriedade, a gente consegue a liberdade de não estar buscando coisas novas o tempo todo, que na verdade é o vício, né? Da gula. E aí, se libertar dessa necessidade de prazer, de verdade, é estar à disposição de algo maior, é aceitar todas as coisas que a vida traz. Eu acho que a força do assentimento de Bert Hellinger, que eu já falei em vários outros vídeos, ela é muito perfeita para o tipo 7. Ela encaixa para ele como ninguém, tá? Por quê? Porque no aqui, no agora, o tipo 7 consegue parar um pouco a mente dele, que é sempre tão cheia de coisas, tal, e aí ele não precisa ter novas ideias o tempo todo, ele vai ganhar um pouco mais de resiliência, de não abandonar situações novas, não abandonar relações, não abandonar novos projetos. Ele vai ter um pouco mais de tolerância em relação a tudo aquilo que está acontecendo com ele. Em estado de presença, o tipo 7, ele consegue fazer uma coisa de cada vez. E quando a gente fala em sessão de coaching, dos próximos 3 meses você não vai entrar em projeto nenhum, ele toma um susto. Bom, quando a gente fala dos atributos divinos do tipo 7, eu só vou complementar, mas a gente fala da ideia santa aqui, que fala do plano divino. Tipo 7 para de planejar a vida dele o tempo todo. Aliás, tem uma piada, né, que fala assim: você quer saber fazer Deus rir? Conta para ele dos teus planos. Essa piada serve para todos os tipos, tá? Mas em especial para o tipo 7. E quando ele entende que existe um plano maior, né, que algo maior nos governa e que este plano é sábio, esse plano é aquilo que a gente precisa que aconteça, regido por algo maior, para o nosso crescimento, que esse plano é a obra de Deus, ele para de querer planejar a vida dele e tomar decisões que ele acha que estão sendo tomadas por conta de uma racionalização, e isso está sendo tomado muitas vezes, o tipo 7 também eu vejo, ele toma decisões por conta da imaginação dele, especialmente o 7 sexual, que tem uma imaginação muito grande. A gente fala do trabalho, e o trabalho tem a ver também com a obra divina, e a criação, ela é perfeita, e tudo o que acontece na nossa vida é perfeita. Então eu digo para vocês que eu diria que o assentimento para o tipo 7, ele vai envolver a virtude da sobriedade, ele vai envolver o trabalho e o plano, tá? Que são os níveis mais altos do tipo 7. E tudo isso, obviamente, vai ajudá-lo a romper com a dependência do prazer. Eu estou vendo aqui muitos comentários, né? Ana Paula dizendo que é isso aí, concordo 100%. Coloquem aí as dúvidas que vocês tiverem sobre o tipo 7 e eu vou respondendo, tá? Podem colocar que não tem problema. Bom, quando a gente fala dos subtipos,
a gente fala do 7 sexual dominante, que é bastante idealista e ele tem a maior imaginação de todos os 7s. A gente chama ele muitas vezes do 7 fascinação, porque ele se fascina muito pelos projetos e depois ele sai daquilo no momento em que aquilo, obviamente, não atinge e não alimenta a gula dele, mas em especial, tipo 7 sexual, ele tem muita imaginação e ele pode ter, quando perde consciência, uma tendência a tirar o pé da realidade, tá? Quando a gente fala do tipo 7, autopreservação, ele precisa muito, autopreservação, satisfazer os prazeres dele, né? A gente fala que ele é um gourmand, ele gosta de boas comidas, de boas bebidas, né? Ele gosta muitas vezes de obter, ele vai buscar um pouco de vantagens, né? Tem muitos professores que afirmam que o tipo 7, autopreservação, ele tem um viés mais egoísta. Ele vai trazer toda a necessidade de gula para ele o tempo todo. Quando a gente fala sobre o 7 social, a gente fala sobre ele querer ver todo mundo feliz, né? A gente fala sobre um tipo 7 que muitas vezes até a gente se engana. Ele parece um 9, né? Muita confusão com o 7 social e o 9. Por quê? Porque ele quer ver todo mundo bem, né? Ele tem o prazer de se sacrificar pelo outro, de levar para o outro aquilo que ele acha que é certo, de argumentar com o outro e querer ajudar o outro para ver o outro feliz, né? E aí ele vai querer o social, como ele tem dificuldade em sentir dor, ele vai querer tirar a dor do outro também, tá? Bom, meu tempo está acabando já, como passa rápido, mas eu acho que eu falei bastante coisa do tipo 7. Né? É importante que ele olhe para a questão do planejamento como ponto de desenvolvimento, né? Para as coisas que ele vai querer fazer e que ele aceite mais o planejamento de Deus. Isto é muito importante para ele. Precisa terminar o que começa como ponto de desenvolvimento, precisa aceitar o que a vida te trouxer. Como eles são muito convincentes e argumentadores, o 7 precisa saber também o momento de se calar, de contemplar, de entrar em estado de presença, de se observar. O 7 procure não fugir de relações que não sejam prazerosas para você. Aliás, né, se você tiver uma necessidade de uma conversa difícil com alguém, marque essa conversa, agende essa conversa, encare, né? E fique na relação, muitas vezes, até que a vida resolva isso para você. Estabeleça conexões emocionais, tipo 7. Vai para o coração, vai fazer um curso de autoconhecimento, vai conhecer o Eneagrama se você não sabe que é tipo 7, mas se identificou com isso. Né, estabelece uma necessidade aí de sentir outras emoções além do prazer e da alegria, né? Vai entender o que é a dor e sofrimento. Isso com certeza vai te transformar numa pessoa melhor, tá? Estabeleça conexões emocionais. Atenção para a racionalização, para não trazer toda hora significados positivos para a dor. Se permita entrar na dor. Muitas vezes eu vi um professor falando uma vez, ele falou assim, eu não acho que o tipo 7 é o tipo mais positivista. Na verdade, eu acho que ele é o tipo mais negativo. E se você for prestar atenção, é verdade. Porque ele fala assim, eu acho que se a dor vier, nunca mais ela vai embora. Isso é uma crença sua. A dor vem e ela passa. Muito obrigada, até quarta-feira que vem. Tipo 7 são lindos, maravilhosos. Até quarta que vem.